tem algumas coisas que talvez não vai bater, porque a memória da gente não é... Vai ficar até engraçado, né? Num dia, eu nunca esqueço, no Teatro Dias Gomes, eu sentado ali naquele vão central e eles na minha frente, e eu expliquei a ideia para eles. E todos, sem exceção, compraram completamente essa ideia. E aí foi um processo de estudo, de laboratório, de compartilhar ideias, que durou 1 ano e meio. Ele queria se encontrar com todo mundo para justamente a gente fazer um brainstorm, assim, né? Assim, uma explosão de ideias para a gente poder desenvolver. Ele queria dividir isso com as pessoas que ele chamou. Bom, é a criação conjunta com essa galera, os encontros, eu acho que era mais bagunça do que qualquer coisa. Bom, a montagem do Lendas, ela foi indo muito aos poucos e todo mundo fazia parte, né? Nós tínhamos vários encontros muito legais, então nós fizemos aula de capoeira no Ibirapuera, então a gente se encontrava meio-dia, nós tivemos ensaios de circo, nós fomos na escola, a gente tinha uns ensaios meia-noite, eram uns horários bem diferenciados por causa da banda, porque todo mundo trabalhava em várias outras coisas, né? Os ensaios no começo era assim, cada um dava um pouquinho de aula do que dominava. Então o Candé dava um pouquinho de aula de teatro, a Dani dava aula de corpo, a gente achou o Tyson, né? E aí ele dava aula de capoeira, o Tico vinha com umas coisas de percussão que ele fazia. Era muito interessante, até o Candé começar a pedir laboratórios, né, pra gente. Pô, cada um traz uma lenda, alguma coisa que conheça, alguma lenda que você estudou e que acha interessante pra gente ver se a gente bota no espetáculo ou não. Cara, essa parte é muito legal de onde vieram essas pesquisas, porque tiveram 2 pesquisas. Uma era as curiosidades daquelas tribos e a outra era as curiosidades dos países, né? A dos países foi mais fácil, porque o Renatão, ele tinha o livro dos curiosos. E aí ele trouxe muita coisa daquele livro. E aí depois a galera foi se empolgando e foi pesquisando, né? A gente ia nos livros mesmo, né? Tanto que o texto do Zumbi, eu busquei num livro de capoeira, que contava a história da capoeira. Eu estudava na época e ficava pesquisando coisas, estudava muito coisas de cinema. E daí eu li o American Cinematographer naquela época. Era meu livro de cabeceira. A do Tuvan, os aborígenes, foi a grande Stella Carcelati, que ela é de uma contribuição desde o CD do Riverdance, que tem a música inicial, a música dos gnomos, passando por isso, cara. Ela tinha livros que chamavam-se Vozes de Mundos Esquecidos, que eram 3 livros e cada livro tinha um CD junto, que contava essa história de povos que poucas pessoas conhecem. Então a gente usou muito aquilo, e eram CDs com músicas dos aborígenes, dos monges tibetanos, de vários povos que a gente também não conhecia, né, bem remotos, espalhados pelo mundo. Então eu acho que isso eu lembro, e uma canção também, que era a minha canção favorita, do Peter Gabriel, que era Biko, que foi uma canção que a gente colocou na peça também, sobre Stephen Biko. O processo criativo do Lendas, ele aconteceu eu acho que foi um grande caldeirão de fórmulas que foram acontecendo, né? A gente se encontrava para comer uma pizza, eu levava minha cachorra, tinha uma Golden Retriever que eu levava para tudo quanto é lugar. A bichinha era super educada, fazia xixi quando eu mandasse. Aqui não é para fazer xixi, ela não fazia. E era uma querida. Então ela estava sempre comigo, inclusive nessas reuniões de pizza. Ele sempre foi muito atencioso, muito solícito na questão de ideias. Sempre foi aberto. A gente, às vezes, conversando, tinha uma ideia de repente, às vezes fora até de ensaio, né, ou se falava, ou a gente junto, eu frequentava bastante a casa dele, a gente ficava jogando videogame, ficava jogando Winning Eleven na época ali, de criação, assim, então às vezes vinha ideias e ele sempre foi muito receptivo, sempre aberto. Tinha coisas que obviamente a gente já sabia que nem não rolava, e ele já às vezes limava ali no começo. Quando a gente está num processo assim, você vai jogando coisa e a gente não fica, acho que, insistindo, né? Porque um trabalho de equipe é assim, você tem que desapegar mesmo. Eu nunca esqueço de uma ideia que era bem machista, né? Que era 3 meninos na praia,
Aí passava a Bruxinha era uma bailarina, Michele Valente, a gente chamava de Bruxinha. Aí ela passava, a gente olhava para a bunda dela e um falava, nossa, que lua, hein? Aí o outro, nossa, que lua. Não entrou na peça? Eu acho que tinha a fada, né, que era eu e a Rebeca, eu era uma fada azul, era a parte que eu mais curtia. Eu tenho esse carinho porque é um espetáculo, é uma obra artística em que eu participei um pouquinho dessa criação. Então, uma coisinha ou outra, eu tava ali e eu sou palpiteiro, né? Eu falo mesmo, gosto de dar ideia, gosto de... Então me sinto um participante ali logo do comecinho. Agora, quando eu cheguei, eles já tinham lá o elenco montado, o elenco já mais ou menos escolhido, quem eram as pessoas, mas a peça não estava pronta. Na minha concepção, 50% eu trouxe a ideia quase pronta, e 50% a gente criou ali. Tentar acreditar especificamente a alguém é muito difícil para mim. As cenas do Duende e dos Gnomos, que tem aquelas coreografias assim, que sai cada um fazendo uma movimentação, eu acho que o Candé tem bastante participação naquilo, o Rica também, que é um cara extremamente criativo, a Rebeca, o Renatão, né, o nosso querido gigante, né, ele sempre, com todo aquele tamanho, ele tem uma delicadeza criativa também, maravilhosa, a Dani Rabelo, a Bruxinha. Então, Lendas e Tribos, com certeza, assim, pitacos que eu dei. Na cena dos gnomos, barulhinho. Eu pus todos os meus barulhinhos. Barulhinho de selva, de mata, de grilo. Aí tinha um que era... Tinha um que é assim, ó, não sei se vai ficar muito alto. Aí o cachorro fica doido. Então os barulhinhos, essas coisas, eu, assim, me esbaldei dos barulhinhos. Aquele texto dos amigos, né, que acabam brigando, né, que falam do futebol ali, né, fala, pô, que saudades, não sei o que, tal, aquela coisa toda, e depois sai brigando. Eu lembro que isso foi uma criação nossa, fui eu e o Rica ali juntos que criamos essa cena ali. Eu acho que ninguém sabe, por exemplo, que eu que fiz todas as trilhas ali. Então tinha, por exemplo, umas cenas que era a cena dos metaleiros, a parte das tribos, né, da peça. E todas as coisas musicais que eu fiz, eles são como se fossem jingles, não foi eu que criei, mas foi eu que dei ideia, né? Muita coisa, eles que trouxeram ideias, o texto a ideia do texto do Zumbi foi todo da Cris Cruz. Eu tenho quase certeza, 99% de certeza que... Não, tenho 100% de certeza que a ideia do pano da sereia ser o mar foi da Rebeca. Uma luz em especial que me marcou muito na criação que eu desenvolvi, que foi a luz da sereia. E ela tem um pulsar de uma luz que vem de baixo, é uma composição de várias luzes, e ela tem um pulso para esse nascimento, tem toda uma transformação que acontece, e essa luz é uma das que na criação eu mais fiquei marcado, porque ela tem muito do trabalho que eu faço, que é uma coisa de dançar com a luz. Foi tudo meio cooperativado, né? A princípio, a nossa preparação corporal, cada um dava uma parte. Então, o Hair, a gente só pegou a coreografia e colocou na peça. O Índio, a gente montou todo mundo junto, tô lembrando aqui. O Pode Crer não existia coreografia, era só a gente brincando com a plateia. A Evelyn, depois de anos que inventou para uma turma dela. Macaco, 100% Candé, dá para perceber pela pegada da cena. E o Tigres e Pássaros, o Candé já deve ter explicado, era uma cena do Porto Belo Belo, que era uma peça do Deto, e a gente resgatou também. Mas o elenco, cara, eu diria que eles têm uma presença nessa autoria de pelo menos 50%. Tanto é que eu sou muito grato. Toda vez que eu vou montar o Lendas, eu faço questão de homenagear a galera, quando são datas comemorativas, de trazer eles para homenagear, etc, etc, etc. A peça toda tem um pouquinho do Rica e um pouquinho do elenco inteiro.
É claro que quem fez o roteiro, quem teve a ideia, quem esquematizou tudo e quem era o pai, né? Era o Candé, mas o elenco contribuiu muito para tudo. Eu lembro o É Pode Crer, por exemplo, que é uma música autoral, não minha. A música, acho que quem fez foi o Marquinho De Vita, e o elenco todo estava na casa dele ali, eu não sei se era todo o elenco, mas a maior parte do elenco, fazendo a letra juntos, cada um sugeria uma parte, pô, vamos fazer isso, não, isso é ruim pra caramba, não, vamos fazer, isso é legal. E a gente colocava, então foi uma criação coletiva mesmo, assim. Tiveram algumas canções, ou se não, pelo menos uma que eu me lembro faz tempo, eu já estou velhinha, mas teve uma canção que eu me lembro que foi feita por algumas pessoas, eu não estava nesse momento. Eu achei muito legal, porque até então a gente fazia as peças com canções de outras pessoas, né? Não, acho que a gente não tinha ainda peça que, pô, vamos fazer uma canção para essa peça que é exatamente... Sobre o É Pode Crer, essa é muito legal. É a única composição própria do espetáculo. E aí a gente se reuniu, pô, vamos escrever essa letra. E aí a gente ia escrever. Eu lembro que eu queria que fosse uma coisa Jota Quest. Eu queria que fosse uma coisa pop que pegasse. Quando o Candé falou isso, eu falei assim, pô, vamos lá em casa. Eu morava no Itaim na época, na Clodomiro. Falei, vamos lá para casa e a gente vai sair compondo a letra, todo mundo junto, assim, né? Então eu lembro muito bem dessa cena, assim, a gente reunido na mesa lá de casa, e todo mundo falando um pouco da letra, assim, eu pegando, e aí eu criei a melodia, o arranjo e a música, né? Contanto que quando eles criaram a música não tava, né, que tem a música do Lendas, né, ali bem o Jerry é grande, mais gigante é o Renatão. Então o Jerry sou eu, ó. No outro espetáculo, ele fazia um personagem que era o gigante. No Vale Encantado, o Renatão era o gigante. Foi uma surpresa, porque pô, eu não estava nesse dia, e tava, acho que era Marquinho, Candé, e se eu não me engano era o Cello que estava junto. E para mim foi uma surpresa, assim, sabe? E todo mundo ficou dando 1 milhão de ideias, e a letra foi saindo, e foi uma coisa muito gostosa, que foi super leve, assim, sabe? Não foi assim, vamos, tensão de vamos escrever agora uma letra. Todo mundo foi despejando um monte de ideia, aí foi dando certo, eles foram fazendo as rimas. Foi um encontro muito bacana. Todos os encontros do Lendas eram muito legais, o pessoal era muito amigo, era todo mundo muito novo. A gente na casa do Candé, assistindo Hair, tomando vinho do Porto. A gente vivia junto, assim, sabe? Era como se fosse um grupo mambembe mesmo, assim. A ideia era fazer um pouco isso. E aí cada um falou um pouquinho da letra e virou. Até hoje é a mesma letra. Então a gente ia muito na casa da Estela assistir DVD sobre lendas de índio, sobre capoeira. Então a gente se reunia, mais amigos se reunindo e acabava tendo ideias, assim, isso que era bacana. O grupo que a gente tinha, a gente teve uma conexão tão rápida, tão... Eu não consigo explicar o que a gente tinha, era tudo tão junto, a gente montava tudo tão... Era uma coisa tão gostosa junto, que a gente nem sabia se a gente ia estrear ou não, se ia surgir peça ou não, mas aquilo era tão bacana de ser feito, que lá no fundo a gente sabia que ia dar certo qualquer coisa que a gente fizesse juntos ali. Provavelmente a gente toparia qualquer coisa que o Candé falasse, né? Mas todo mundo ficou super empolgado de também poder trabalhar junto e também de uma forma mais profissional. Eu fui contratado como músico, mas eu fiz muitas coreografias ali porque eu estava em todos os ensaios. Então o Candé, ele é um cara que valoriza muito o mérito, né? A gente ainda fazia cursos, a gente fazia curso de... A gente fez aulas com o Babatux, de som assim, fizemos aula de circo, a gente estava no processo ainda, começando. Aí depois que começou a fazer coreografias, depois começou a vir as coreografias e tudo. A primeira cena, eu sou muito coreógrafo também, né? Claro que com o passar do tempo, pela necessidade de muito trabalho, eu acabei saindo um pouquinho dessa área, né? Mas no Lendas e Tribos eu criei muitas coreografias. O Aldeia dos Ventos, quando o Deto adaptou, eu e a Evelyn fizemos praticamente todos Vale Encantado. Então eu já queria fazer muitas coreografias no Lendas e Tribos. Então eu já fiz o dever de casa e já tinha feito na minha cabeça a cena do índio do corpo furado, que a gente chama de Árvores e Ventos.
Acho que cada uma tinha um processo super especial. Eu tentava trazer a parte de dança, a parte de tipos diferentes de dança da minha história, assim, da minha carreira. As coreografias, né, a parte da dança era bem especial para mim, então são as partes mais marcantes, assim. Com certeza, quando a gente concebeu a cena, e aí provavelmente foi muito eu e Rebeca, a gente já sabia que tinha que ser de seio nu, né? E a gente escolheu a Dani Rabelo, que a gente até fez a entrevista pro YouTube, que, cara, na época ela era apenas uma puta bailarina, né? Então a gente já sabia que ela ia ser a sereia, independente de ela ter um cabelo curto na época e ter muita marca de biquíni, porque ela era surfista também, né? Porque ela era tirando o Tyson, obviamente, ela era virtuosa em alguma coisa, entendeu? E além de tudo, ela fazia uma dança que chama Butô, que é uma dança originária do Japão, da guerra. E ela era muito fera nisso, né? E ela tem um mestre. E aí, quando a gente falou que eu queria que a gente tivesse a ideia do pescador, que ia dominar, ela pensou nisso. Ela falou, vou trazer meu mestre aqui, o João, e ele vai dar uma aula de Butô pra gente e dizer como é que tem que ser esse movimento. É uma técnica que vem da alma, é uma técnica, é uma integração super de você com você mesmo, e os movimentos são bem lentos, os movimentos são bem profundos, não é uma coisa de coreografia de dança, ó, copia isso, é uma coreografia que você tem que sentir, que tem que vir de dentro, e como era entre a sereia e os homens, né, e os meninos, então fica uma coisa bem, nossa, os meninos falavam, gente, que isso, como assim, né, movimentos lentos. Eu não vinha da dança, mas eu treinava, aí a Dani Rabelo dava uma analisada, me ajudava, então eu acabei fazendo aula de Butô, que era uma cena lá que tinha que fazer uma coisa de, quase um balé, né, então a gente era os pescadores que eram seduzidos, então eu tava em todas ali e eu adorava fazer tudo. Todas elas a gente tentou dar um lance diferente, né, para trocar um pouco o ritmo, o estilo de coreografia, então acho que todas foi importante aí, foi difícil pra galera, mas a galera sempre foi muito incrível, a galera sempre estava pronta para qualquer coisa. Era um geralzão, né, a gente juntava a ideia de todo mundo e ia surgindo, tudo que ficava legal a gente ia fazendo, era opinião geral, assim, sabe, foi uma coisa muito junta. O Lendas é muito achado, o Lendas é uma delícia de fazer, uma delícia de assistir, é uma delícia de sentir. Uma vez me perguntaram assim, ô Rica, se você pudesse definir o Lendas em uma palavra, aí eu defini, suor. A gente suava muito, cara, a gente suou a camiseta para montar esse espetáculo, mas muito, 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 muito. Primeiro que o Dias Gomes era muito quente, e segundo porque todo mundo deu a alma nesse projeto, cara. Quando o projeto ficou pronto, era uma alegria. O chocalho ali, depois quando a gente fazia o texto do zumbi, né, aí foi a sugestão de a gente fazer o chocalhinho ali, quando seu nome, aí finalizava ali o birimbau, né, vinha o Rica fazendo o Então isso tudo foram detalhezinhos que a gente foi pincelando e foi colorindo, vamos dizer assim, essa tela toda, né, e que a gente acabou preenchendo e é legal você ver que ficou, perdurou. E a cena da capoeira, a ideia do Candé era assim, rolava uma música, a capoeira lenta, né? Claro, a Angola. Tava rolando a música e em tal ponto da música eu fazia tipo uma estátua, fazia uma posição. A gente montou junto, a cena da capoeira... É claro que voltou junto, que eu digo, ele que trouxe os movimentos, mas era uma ideia assim, Tyson, eu queria que nesse começo a gente fizesse, tanto que a gente demorou para entender, ele demorava um pouco para entender, cara, como é que eu vou fazer esses movimentos de capoeira, porque a gente queria que fosse uma coisa, olha esses movimentos sendo feitos muito lentos, né? Tanto que na minha cabeça era para ser mais lento ainda, mas ainda bem que não, porque a cena é mais legal como é agora, né? Aí ele foi sugerindo, esse movimento, pô, isso é legal, faz isso, não sei o quê, e eu fazia capoeira antigamente, então eu tinha bastante noção, né? Tanto é que naquela época quem duelava, dançava com o Tyson no final era eu, naquele finalzão lá. Faltando acho que um dia para a estreia, se eu não me engano, o Candé falou assim, faz aí do seu jeito, sei lá, alguma coisa assim. Aí soltou a música, eu comecei a ficar fazendo. E ele adorou, e no finalzinho termina com aquela movimentação, ele pirou e ficou até hoje. E a galera curte, graças a Deus. Quando ele trouxe esse movimento que a gente chama de escorpião,
Mas ele é até hoje, e é impressionante, mas tudo ele que trouxe. Final, o Hair também é incrível. A última cena que a gente fecha e fala dos hippies, né, que é uma tribo, né, incrível, e que a gente fala do mundo, das pessoas, como são as pessoas, e que para mim é atual até hoje. O último texto tem que ouvir, tem que saber e ouvir, porque ele é incrível. Então, todas as cenas são marcantes para mim, assim. A coreografia do Hair, a gente encaixou um kata. Eu fazia um kata, né? Kata, para quem não sabe, são movimentos de artes marciais, né, coreografados. E tinha um kata que eu fazia, que é o Taiki Shodan, que ele funciona de forma, assim, horizontal. Você anda em linha reta, assim, né? Você vai para cá e vai para lá. E é um kata que eu era muito louco naquela época. Eu treinava esse kata no 20º andar do prédio dos meus pais. Eu subia numa muretinha, assim, que se eu caísse, eu ia cair 20 andares para frente. Só um moleque mesmo, desprendido com a vida, que fazia isso. Então, só que eu treinava aquele kata que nem um louco. Eu fazia, não sei o quê. E eu treinava, onde eu podia, eu estava treinando aquele kata. E o Candé olhou aquilo e falou, se a gente puser isso aí no Hair, né? E a gente pôs no Hair, aquilo ficou, acho que até com grito a gente fazia no meio. Eu acho que quando a gente está nesse processo de criação, achar que não vai dar certo é quase que o tempo todo. Especialmente, né, quando a gente pega uma coisa assim do zero, né, vamos pegar esse tema e vamos construir algo. As pessoas vieram com textos e com ideias, mas eu acho que é muito comum. Principalmente, acho que na hora da gente costurar as cenas, é uma parte que acho que é muito delicada, assim, né? Porque é muito importante, é como uma sinfonia, né? Você pega o comecinho, aí vem, introduz, e vai, tem o crescendo, e depois... Então, eu acho que a hora de costurar é uma hora que a gente realmente fala, não, isso aqui não vai dar certo, não. No processo de criação foi assim, mas depois que a gente... ok, fechou, era isso, e a gente estava bem feliz, eu acho que com tudo. A primeira apresentação do Lendas eu não lembro. Eu lembro de uma coisa que me chama muita atenção até hoje, porque, cara, eu queria muito que o Deto gostasse. Da primeira cena pancada, que é aquela... Porra, eu lembro que eu fiquei de cara assim com Let Me Sing, com o macaco, com a cena do gnomo. Eu achava sensacional aquela coreografia do... Eu achava uma virilidade. Eu lembro que quando a gente estava ali, ó... No primeiro, o que é meu, ó, tá vendo? Já estou gaga. O que é meu é seu, o que é nosso é nosso. A plateia fez... mano, ali foi um... Uou, o pessoal tá gostando. Minha primeira sensação quando eu vi o Lendas foi de muita surpresa, muito impacto. Eu lembro da sensação da estreia, de uma coisa nova, mostrar para o público uma coisa desconhecida, porque os espetáculos que eu assistia e que eu fiz com eles antes do Lendas já eram espetáculos do Oswaldo que o pessoal já meio que conhecia ali, né? Então já tinha um público que conhecia um pouquinho do roteiro da peça, já aplaudia as cenas, assim. O Lendas era uma coisa desconhecida, então eu lembro dessa sensação de, e aí, qual vai ser? Mas eu não sei se na época eu era muito mais puro, acho, do que eu sou hoje, cara. Eu não pensava muito nisso, eu queria fazer. A primeira cena do Lendas já abria a cortina, a gente no palco em estátua. Então aquela sensação de tudo fechado é um frio na barriga e você tem que estar ali parado, era estátua mesmo, que a gente mudava de lugar no escuro, e essa sensação assim de... É um frio na barriga, você vê que tem uma galera ali te assistindo e que é o começo de tudo, essa sensação era muito louca, e na hora que apaga, e na hora que acende, a gente está de outra maneira, a galera gritando, é uma emoção que não tem explicação. O Lendas, tipo assim, cena inicial e texto do Bufão não tem tempo para aplauso. Texto do Bufão para música do Bufão também não tem. Música do Bufão, lá, não tinha acabou a cena.
A cena do índio, mesmo quando acabava, o público não estava acostumado a... né? Então, até ali, cara, a gente não sabia do que estava acontecendo. Quando a galera começou a rir, aí quando acabou o Let Me Sing, que é uma proposta de show, e a gente viu a plateia indo ao delírio, e depois o macaco, que parece que é uma catarse em dupla, né? Porque são duas coreografias muito fortes, que a gente viu o Dias Gomes, não dá para dizer que explodindo, porque não estava lotado, não é que tinha 400 pessoas, devia ter umas 200, que tá ótimo, mas a gente sentiu, aí a gente falou, cara, estamos agradando. Estava eu aqui com o CD do Riverdance, naquele quarto ali, pirando nas cenas quando começou a tocar essa música. Porque na época eu era casada com o Candé, ele passava as madrugadas inteiras criando lendas. Eu falei, nossa, isso é cara dos gnomos. E aí eu criei praticamente a coreografia inteira em casa, pulando, incomodando os vizinhos. A cena dos gnomos, ele colocou a música do gnomo e queria fazer a ideia de um gnominho estar voando. Aí ele ficava com a asinha fazendo... Aí tipo umas 3 da manhã eu tava dormindo, porque eu sempre dormi cedo, tava dormindo desde as 11 da noite, às 3 da manhã ele me sacode, Rebeca, consegui, olha o passinho que eu inventei. Vocês conhecem o passo dos gnomos, né? É tchã, 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 tchã. Tipo, eu olhei assim, só tinha uma luz no corredor, uma contraluz dele fazendo um gnominho voando. Eu, tá ótimo, genial, genial. Tipo, ele tinha achado a coisa mais legal do mundo, assim, essa foi marcante. Nossa, a primeira apresentação do Lendas, pra mim, assim, foi a sensação de conquista, sabe? Teve choro, a gente tinha que se segurar até porque a gente queria gritar, né? Fechou, a gente acabava em estátua, né? Ficava ali numa estátua e aí fecha a cortina, a gente queria gritar. Imagina, se você grita, todo mundo escuta, mas foi uma sensação de conquista, depois de tanto tempo fazendo arte. Era bem isso, quando ele falou comigo era fazer arte, né? Não era fazer teatro, era fazer arte. E de ver que tinha dado certo tudo que todo mundo, sabe, fez junto. É uma sensação de sonho realizado, sabe? É uma conquista que acho que poucas pessoas têm na vida, eu acho, sabia? É de sonho mesmo. Cara, a gente era exatamente o que a gente queria que a gente fosse e o que eu queria que a gente fosse. Maluco, beleza. A gente, quando compôs o Lendas juntos, a gente sabia que ia ser maravilhoso, mas a gente não sabia o quanto tempo ia durar isso, porque não importa o que a gente estava tratando ali dos anos 70, 80, ou enfim, o que importa sim é a mensagem que o Lendas traz. O Lendas e Tribos deu pra gente, criou uma nova tribo, sabe? Que foi a galera que criou, né? O Lendas, que era realmente uma pessoa, cada pessoa era de uma tribo diferente, sabe? Quando a gente se unia num quartinho ou para fazer o espetáculo, a gente via que cada um era de uma tribo, veio de uma lenda diferente, sabe? Mas a união dessas lendas foi isso que a gente aprendeu estudando e trazendo essa história das lendas, as tribos de antigamente, as tribos do agora. A gente via que a conexão delas era uma coisa linda, que é o Lendas e Tribos, é colocar todas essas pessoas que até fazem o Lendas a cada ano, ou cada vez que o Lendas vem, ele está fazendo o quê? Ele está trazendo pessoas de todas as tribos, juntas elas fazem um espetáculo lindo, juntas elas contam uma história, e eu acho que é isso que está faltando no mundo. Quem não gostou do Lendas tem que ver de novo, porque não entendeu nada. Seremos macacos de novo! Seremos macacos de novo! Deu saudade agora. Deu aquela coisinha aqui, ó. Let me sing, let me swing, let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing my blues and go. O que eu levo dos menestréis hoje? O que me agregou na vida? Disciplina artística, respeito com o público. Aprendi muito ali com eles, demais ali com o Candé e com o Neto, então, e levei isso para os meus alunos. Foi realmente o ponto alto da minha carreira.
Música